Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD está de volta. E hoje nós estamos falando aqui sobre distúrbios comportamentais das crianças. E nova substituição na nossa bancada hoje. Sai agora Evelise Pataro e volta Cristiane Resch. Eu cometi uma indelicadeza no segundo bloco. A doutora Roberta Caramico é neurologista, que facilita também para o nosso telenauta mandar as perguntas, né? E como temos muitas perguntas, Ronaldo, segue o jogo. Vamos lá. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e dizer até que a Celtic está com um projeto novo aí dos Soluções em RH. Então, quem precisar dessa informação e entender um pouco melhor esse nosso projeto, é só acessar nosso site. Lá tem toda a informação sobre esse projeto, essa inovação que a Celtic está criando para o mercado. Eu só quero agradecer a participação da Silvia. Silvia, como a Fono não vai participar nesse bloco, se você puder mandar seu e-mail, aí nós deixamos, ou se você quiser acessar o nosso blog, aí você tem lá a sua resposta, vou passar para a doutora, e aí você vai ter essa resposta sobre gagueira, tá? Como ela não está presente, então a gente não consegue responder para você. Mas tem a pergunta da Maria José. A timidez de minha filha me preocupa, está com 5 anos e só se comunica conosco em casa. Como trabalhar e ajudá-la? Já penso quando chegar na adolescência. Começa aí, quem pode? Bom, aos 5 anos a criança já deveria estar numa fase onde a socialização é maior e é necessário que ela esteja em vários ambientes, não só dentro da família. Então a gente já percebe isso como um comportamento pouco adaptado. É importante que a gente olhe para essa criança e faça mesmo um rastreio de como ela se sente, como ela vê o mundo, como está essa dinâmica familiar, para a gente entender o porquê deste comportamento. E também diferenciar o que é uma criança com uma É médica, inclusive. Inicialmente, acredito que uma avaliação psicológica para poder definir melhor. O Jefferson de São Caetano do Sul, tivemos uma perda na família, meu pai, e está difícil de meu filho entender. E está bastante triste há 3 meses. Qual o tempo para este luto? Nossa. 3 meses já é variável. É variável, bastante variável, né? Depende do relacionamento. A idade da tem, criança, o relacionamento, o nível de proximidade da perda desse parente. Mas os sintomas tendem a ficar mais a menos já a partir do 30, 40 dias, né, da elaboração desse luto, da perda, a coisa mais aguda. Mas é importante que se verifique se não é um fator que está desencadeando um processo depressivo. E essa criança precisa de ajuda para poder elaborar essa perda, para poder perceber que ela tem seu significado, mas transformá-lo em outra coisa para poder dar importância ao que tem na vida. O que está acontecendo é que ele não está vendo graça em outras coisas. Tem família que, na verdade, acaba criando aí uma relação, virou estrela. Isso também é complicado, né? Ou não? Esse simbolismo é importante que aconteça para as crianças menores. Ele não citou aí a idade dessa criança. Não disse. Né? Para as crianças menores é importante a gente trabalhar com a simbologia da perda do que com a perda concreta. Sim. Né? Já as crianças acima de 8 anos, 9 anos, você trabalha, claro, acima de 7 anos, com a concretude da perda. Mas é válido sim, todas as historinhas são válidas e não é à toa que tem as histórias infantis, elas são necessárias sim até uma certa idade. Legal. A Camila está interagindo, ela volta a perguntar quais os sintomas do autismo e como percebo. O autismo ele é baseado numa tríade, onde, como a própria Evelise já falou, é uma alteração basicamente na interação social. Então,
é algo na qualidade, né? Então, às vezes a interação ela ocorre, mas ela não ocorre de uma forma como a gente esperaria para aquela determinada idade e convívio que a criança tem. E também alterações de linguagem e muitas vezes acompanha-se de movimentos, como se fossem, a gente fala que são movimentos estereotipados, que são movimentos repetitivos, iguais, e que podem ser precipitados por alguma situação, como por exemplo, situações de a criança estar mais acuada, mais ansiosa ou até feliz, e aí ela faz algum tipo de movimento repetitivo. Depende da idade, quais são os sintomas, né? Então, às vezes, na criança pequena, como eu já tinha dito, até uns 3, 4 anos é aquela coisa do isolamento, de estar muito focada. Então, uma criança hiperfocada em determinada atividade é esquisito nessa idade, porque a criança ela é hiperativa por natureza, até os 4, 5 anos, onde ela busca muitas coisas, ela não se fixa muito tempo em determinadas atividades. Um brincar anormal. Então, ao invés de brincar com o carrinho, ele quebra o carrinho, destrói e brinca com partes desse carrinho. Ou então ele prefere brincar com coisas, não brinquedo, né? Outros objetos, então enfileira tampas de panela ou fica tampando tupperwares. Então, esse tipo de disfunção. Então, uma coisa na qualidade. Conforme a criança vai ficando maior, isso pode ficar mais evidente, esse isolamento, essa comunicação inadequada. Algumas crianças nunca chegam a falar. Né? Existem quadros... do grau, da severidade do quadro, a linguagem fica pouco desenvolvida. Pouco, ou então realmente eles falam na terceira pessoa, eles não usam o eu, eles usam a Roberta quer comer, a Roberta quer passear, então, ou eles repetem muito, então eles não só repetem frases, né, então de desenhos que eles assistem, usando como se fossem deles, né, ou eles repetem simplesmente aquilo que você perguntou várias vezes, então isso a gente chama de ecolalia. Então são muitos sintomas e realmente depende da idade, até porque também são muitos quadros, né, não existe um autismo, né, existe um espectro, então... se existe essa suspeita de que a qualidade está esquisita, está diferente, vale a pena procurar um profissional. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, não sei se é muito técnica, mas do Luiz César. O TDAH, esse transtorno, é tratado com medicamento? Conseguimos responder? Conseguimos. Sim. Tá. O TDAH o que é TDAH? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Muito obrigado. Tá super na moda, né? Na verdade, já está quase saindo Essas de moda, já tão na moda já que ele já está. Já não é mais ele daqui a pouco. Na verdade, é comum, extremamente comum, né? Vem sendo super diagnosticado, até existem muitas críticas dizendo se uma realmente doença inventada. É inventada, é frescura da adolescência, são as crianças. E na verdade a gente vê uma alta, a gente vê uma alta incidência mesmo, uma alta prevalência, vem aumentando o número de casos. E acho que o que é mais importante de falar é que são sintomas que envolvem tanto o perfil da hiperatividade, então crianças muito agitadas, crianças estabanadas, crianças desorganizadas, mas existe o perfil do desatento, que são crianças que na verdade elas não memorizam, elas têm dificuldade de focar numa determinada conversa ou numa atividade, tem prejuízo principalmente escolar, e tem a impulsividade, que é o terceiro sintoma aí dessa tríade, que é aquela criança que tem tanta vontade de fazer alguma coisa, ela não consegue esperar o momento seguinte ou pensar nas consequências, ela faz e depois ela fala, ups, já foi, né? E, então a impulsividade é muito comum e leva às vezes, né, a graves prejuízos. É verdade, a consequência séria. Em alguns casos, né, é até comum no consultório vir muita criança encaminhada pela escola dizendo que veio para prevenir o TDAH. Mas a gente quer prevenir, quer evitar, porque a escola achou que está ficando meio... Não existe prevenção, na verdade, né? Se a gente diagnostica determinados sintomas, a gente pode tentar organizar melhor essa criança, com a maturidade dela, a se posicionar. Mas em alguns casos onde já existe um prejuízo instalado, quer seja social, porque muitas crianças são marginalizadas pelos colegas, ou até escolar, aí merece tratamento medicamentoso. Existem as principais substâncias, elas são estimulantes do sistema nervoso central, para tentar deixar realmente a pessoa mais centrada, mais focada e conseguir controlar um pouco mais a impulsividade. Então, os medicamentos são baseados nisso. Nessa linha, doutora Roberta, a Ludmila de Santos pergunta: o filho do meu amigo é muito inteligente, muito agitado e não consegue se concentrar. Fala rápido, é considerado hiperativo? Está aparecendo, né? Pelas indicações. Existem critérios que a gente tem que seguir, né? Primeiro,
idade acima de 6 anos, né? Não podemos fazer um diagnóstico de TDAH abaixo de 6 anos de idade. E existem critérios. Ela citou 2 características, mas a gente precisava de pelo menos mais umas 4 ou 5 para poder fechar os critérios certinho. Mas pode ser. E parece que ele já está tendo prejuízo, porque se ele é tão inteligente, o desempenho dele poderia estar bem melhor se ele tivesse atenção. E não é só Apatia. apatia. Mesmo. Só para a gente, ainda com esse assunto, a Ângela fala: sou contra dar remédios para crianças hiperativas, elas ficam dopadas, assim é fácil. Bom, não é todo caso que você... Não, o remédio não é para dopar. A indicação não é essa. Muitas vezes realmente existem efeitos existem, colaterais. Existe a possibilidade da criança não se adaptar à medicação, assim como a gente, né, pode Com ser alérgico remédio, né? a determinado remédio. Mas não que isso seja uma norma. E eu acho que um bom parâmetro é a criança e o adolescente. A gente pergunta, como que você está? E ele consegue dizer que ele está bem, que ele se sentiu mais inserido. Então, acho que é o parâmetro, né? Melhor. Legal. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Acabou passando muito rápido. Né? Os telenautas, graças ao bom Deus, participaram bastante hoje. Mas eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Como eu costumo fazer, eu já deixo um convite para uma próxima vez de vocês estarem aqui. A gente já viu que tem muito assunto para ser tratado. Tem muita coisa que a gente precisa levar para os telenautas. Sempre válido a gente ter esse canal, a oportunidade de poder auxiliar pessoas que estão na sua particularidade preocupadas, desconfiadas de que se está indo tudo bem ou não na área emocional, no desenvolvimento da criança. A gente tem que dar auxílio e tem que ajudar a desmistificar que buscar ajuda muitas vezes é o melhor caminho, é o que está se fazendo de mais correto do que ficar passando meses, porque é um momento tão importante da vida que o desenvolvimento ele não pode ser perdido, acometido por uma intervenção que deixou de ser feita. Aquela criança às vezes pode estar patinando numa fase que, se a gente intervir ali naquele momento, tudo vai ser diferente daqui a algum tempo. Né? Então, buscar ajuda é sair correndo mesmo, não esperar os meses e falar, vai ter o tempo certo. Desconfiou? Busque ajuda. Pergunte ao pediatra, compare com as outras crianças, converse. Não tenha medo de encarar, porque é uma responsabilidade muito grande a gente cuidar da infância, né? E depois que passou algum tempo, muitas vezes não dá para você voltar atrás daquele tempo perdido. Não recupera. Não recupera. Com certeza, o é importante, sim, o diagnóstico precoce, precoce, as intervenções, um olhar de um
Você, telenauta, pela participação, seu comentário, como já disse, as suas reclamações, o que você puder nos ajudar para fortalecer nosso programa, é sempre bem-vindo. Quero agradecer a Lilian, a Silvia de Santo André, a Liz Helena. Nós não conseguimos responder as suas perguntas, mas vamos passar para os nossos entrevistados. A gente vai deixar no nosso blog. A Arborista vai deixar o nosso recado e já deixa o endereço para você visitar e recolher essas perguntas que vocês nos fizeram. Agradeço de coração. Perfeitamente. Caríssimo telenauta, obrigado pela sua participação. Como o Ronaldo falou, se você quiser assistir esse ou outros programas do Celtic em Foco,